Imagine que você está numa praça lotada. Milhares de pessoas estão gritando o seu nome. Elas não querem apenas um líder. Elas querem um salvador, um ícone, alguém que carregue o peso de uma nação inteira nas costas. E você, fisicamente, é exatamente o que elas procuram. Você é mais alto, mais forte e mais imponente do que qualquer outra pessoa naquele lugar. Mas, enquanto o mundo vê um gigante, por dentro, você se sente um grão de areia. Esta não é uma ficção moderna. Este é o início exato da monarquia em Israel. Estamos falando de Saul, o filho de Quis, o homem que foi caçar jumentas perdidas e acabou sendo caçado por um destino que ele nunca pediu. Porque a Bíblia faz questão de enfatizar que o primeiro rei de Israel era absurdamente alto, mas estava agachado entre as bagagens no momento de sua coroação. Aqui nos Soberanos da Bíblia, não olhamos apenas para a coroa, olhamos para a cabeça que a sustenta. E a cabeça de Saul estava cheia de conflitos. Antes de começarmos a desvendar o sistema de escolha que mudou o curso da história, eu preciso que você pare um segundo e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Para compreender como a monarquia nasceu em Israel, precisamos primeiro olhar para o chão árido de 1050 a.C. O cenário não era de palácios, mas de sobrevivência. Israel era uma colcha de retalhos de tribos fragmentadas, vivendo sob a sombra tecnológica dos filisteus, que dominavam o ferro e mantinham os hebreus em um estado de vigilância constante. É nesse contexto de opressão e vida rural simples que encontramos o homem que, contra sua própria vontade, se tornaria a primeira face do poder real. Saul não habitava mansões de pedra, nem era servido por cortesãos. Sua realidade era o campo de Gibeá. A história nos apresenta Saul como o braço forte de seu pai, Quis. Ele era um filho obediente, cujos dias eram regidos pelos ciclos da agricultura e pelas necessidades do rebanho. Imagine a figura deste homem, um gigante físico, em uma época onde a estatura média era drasticamente menor. Os relatos são enfáticos ao descrever que não havia, em toda a nação, homem mais belo do que ele, e que ele sobressaía todo o povo, do ombro para cima. No entanto, toda essa imponência física era devotada às tarefas mais mundanas da pecuária. Saul era um camponês cujo mundo era delimitado pelas cercas da fazenda e pela lealdade à sua linhagem. Sua trajetória pública começa com uma tarefa que beira o comum: a busca por um grupo de jumentas que haviam fugido. Este detalhe define quem era Saul antes de qualquer coroa. Ele não estava em praças públicas, fazendo discursos inflamados ou buscando reconhecimento político. Ele estava caminhando há dias, atravessando as regiões montanhosas de Efraim e as terras de Salisa, exausto e coberto pela poeira da estrada. Sua preocupação não era o trono, mas a responsabilidade doméstica. Quando ele finalmente decide desistir da busca, sua maior aflição não é o fracasso da missão, mas o fato de que seu pai deixaria de se preocupar com os animais para começar a sofrer pelo desaparecimento do filho. Enquanto Israel fervilhava em discussões sobre a necessidade de um rei que pudesse personificar a força da nação contra os inimigos, o escolhido estava ocupado demais, sendo um trabalhador benjamita. Saul é a personificação do homem que encontra satisfação na paz da sua rotina, ignorando completamente que seus ombros largos não foram feitos apenas para carregar os fardos da fazenda, mas para sustentar o manto de uma nação inteira. Ele pertencia à menor das tribos, um grupo
que ainda carregava as cicatrizes de guerras civis passadas e que não tinha pretensões de liderança nacional. A vida de Saul nas terras de Quis era segura, previsível e modesta. Ele era o gigante invisível que preferia as sombras da vida rural ao brilho do cetro. A busca pelas jumentas perdidas foi, na verdade, a manobra que o arrancou desse isolamento. O homem que se sentia confortável na obscuridade do campo estava prestes a descobrir que a paz da fazenda seria substituída pelo peso insuportável de uma responsabilidade que ele nunca buscou, transformando o camponês benjamita no alvo de todas as expectativas de um povo desesperado por um soberano. O destino de Saul começou a ser selado no exato momento em que ele decidiu desistir. Exausto e com as mãos vazias, ele estava pronto para retornar ao anonimato de Gibeá. Mas o sistema que governa os reinos já havia traçado um caminho diferente. Por sugestão de seu servo, Saul desvia sua rota para buscar o conselho de um vidente na cidade de Ramá. Ele não sabia, mas aquele não era um encontro acidental. Samuel, o último dos juízes e a autoridade espiritual máxima da nação, já havia recebido uma instrução específica sobre um homem da tribo de Benjamim que chegaria à sua porta. O homem que buscava animais perdidos estava prestes a ser encontrado por uma missão que mudaria a estrutura de Israel para sempre. Ao entrar na cidade, Saul é imediatamente destacado da multidão. O profeta Samuel não o trata como um camponês errante, mas como o convidado de honra de um banquete preparado antecipadamente. Saul é colocado no lugar de maior destaque e recebe a porção mais nobre da carne, um gesto que, na etiqueta da época, era reservado exclusivamente para líderes e governantes. A confusão de Saul é evidente. Suas palavras revelam a profundidade de sua insegurança. Ele questiona por que tais honrarias estavam sendo dadas a ele, um membro da menor família, da menor tribo de Israel. Saul enxergava sua origem como um limite, enquanto o destino havia como ponto de partida para o primeiro trono da nação. A atmosfera de mistério atinge seu ápice ao amanhecer do dia seguinte. Samuel pede que Saul despeça seu servo e caminhe sozinho com ele pelas extremidades da cidade. No silêncio e no isolamento daquela aurora, ocorre o ato que encerra definitivamente a vida comum de Saul. Samuel retira um vaso de azeite e o derrama sobre a cabeça do gigante benjamita. Com um beijo de saudação real, o profeta proclama as palavras que nenhum israelita jamais ouvira antes. O Senhor o havia ungido como capitão e soberano sobre a sua herança. O óleo que escorria pelo rosto de Saul não era apenas um símbolo religioso, era a transferência formal de poder que transformava um criador de gado no comandante supremo de um exército nacional. Para confirmar que aquela unção não era um delírio ou um erro de julgamento, Samuel entrega a Saul uma série de sinais proféticos precisos que deveriam ocorrer no caminho de volta para casa. Saul deveria encontrar homens que lhe dariam notícias sobre as jumentas e, mais tarde, se cruzaria com um grupo de profetas. O relato descreve que, ao se despedir de Samuel, algo profundo aconteceu no interior de Saul. Seu coração foi mudado. Ele começou a experimentar uma autoridade e um espírito que nunca haviam habitado sua mente camponesa. Ao se encontrar com os profetas, Saul começou a profetizar com tamanha intensidade que as pessoas que o conheciam desde a infância ficaram chocadas, perguntando-se o que havia acontecido com o filho de Quis. Apesar dessa transformação avassaladora, Saul mantém uma característica que definiria o início de sua trajetória:
O segredo, ao chegar em casa e ser questionado por seu tio sobre o que Samuel lhe havia dito, Saul relata apenas as informações sobre os animais recuperados. Ele omite completamente a unção, o óleo e a promessa do reino. O futuro rei de Israel volta para suas tarefas diárias com o manto da soberania escondido sob as vestes de trabalhador. Ele estava oficialmente ungido, mas sua mente ainda buscava o refúgio do anonimato. Saul estava vivendo uma dualidade perigosa. Por dentro, era o ungido do Altíssimo. Por fora, continuava sendo o homem que preferia o silêncio do campo ao estrondo das aclamações reais. O chamado havia sido feito. O óleo havia sido derramado, mas o gigante ainda não estava pronto para deixar o mundo das sombras e assumir o peso do cetro. O segredo que Saul carregava não poderia permanecer nas sombras por muito tempo. O clamor das tribos por um rei havia atingido um ponto de não retorno, e o profeta Samuel convocou uma Assembleia Nacional em Mispá para formalizar o que, até então, era uma unção particular. Este seria o momento da revelação pública, onde o sistema de escolha divina seria colocado à prova diante de milhares de olhares expectantes. O povo não buscava apenas um administrador. Eles buscavam um ícone de força que pudesse ser visto de longe. E Saul, com sua estatura colossal, era o preenchimento exato daquele vácuo de poder. A cerimônia em Mispá foi conduzida através de um rigoroso processo de sorteio por eliminação, um método que visava eliminar qualquer suspeita de favoritismo político e depositar a responsabilidade da escolha diretamente na providência. O clima era de uma tensão sufocante. Tribo por tribo foi apresentada, até que a sorte caiu sobre Benjamim. Dentro de Benjamim, as famílias foram filtradas, até que o nome de Saul, filho de Quis, ecoou por todo o acampamento. A multidão rompeu em expectativa, aguardando que o gigante ungido desse um passo à frente para assumir seu lugar de direito. No entanto, o que se seguiu foi um silêncio constrangedor e prolongado. O escolhido não apareceu. A ausência de Saul no momento de sua coroação revela a profundidade de seu conflito interno. Enquanto o sistema de sorteio o caçava pela sua linhagem, ele tentava se apagar da realidade. Foi necessário consultar o oráculo divino para descobrir o paradeiro do futuro rei. A resposta foi tão surpreendente quanto humilhante. O homem que deveria ser o escudo de Israel estava escondido entre as bagagens. O termo original refere-se ao grande depósito de suprimentos, carruagens e fardos trazidos pelo povo para a Assembleia. O gigante de 2 metros de altura estava agachado, tentando se fazer invisível atrás de cestos e amontoados de provisões militares, em um ato desesperado de fuga da própria glória. Este esconderijo entre as malas não era apenas um gesto de modéstia, era o ápice da resistência de Saul contra o peso da coroa. Ele estava fisicamente presente em Mispá, mas emocionalmente refugiado na sua vida de camponês. Quando finalmente o encontraram e o arrastaram para o centro da Assembleia, o impacto visual foi avassalador. Ao ser colocado de pé, Saul sobressaía a todo o povo, dos ombros para cima. Este esconderijo entre as malas não era apenas um gesto de modéstia, era o ápice da resistência de Saul contra o peso da coroa. Ele estava fisicamente presente em Mispá, mas emocionalmente refugiado na sua vida de camponês. Quando finalmente o encontraram e o arrastaram para o centro da Assembleia, o impacto visual foi avassalador. Ao ser colocado de pé, Saul sobressaía a todo o povo, dos ombros para cima.
A visão daquele homem imponente, saindo de trás das bagagens para o centro do palco, criou uma catarse coletiva. O povo não viu o homem trêmulo que se escondia. Eles viram o soberano que desejavam. Samuel proclamou: "Vedes o homem que o Senhor escolheu." E o grito de "Viva o Rei" selou o destino do benjamita. A travessia desse limiar entre as bagagens e o trono marcou o fim definitivo do anonimato para Saul. Ele foi retirado do seu refúgio e exposto à luz da responsabilidade pública. No entanto, o início de seu reinado não foi cercado por uma aceitação unânime. Enquanto a maioria o seguia, um grupo de opositores, descritos como homens de mau caráter, questionou abertamente sua capacidade de salvá-los, desprezando-o e negando-lhe os presentes de vassalagem. Saul, em uma demonstração incomum de autocontrole, fez-se de surdo. Ele voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujos corações haviam sido tocados, mas o peso da rejeição e a lembrança do esconderijo ainda pairavam sobre ele. O gigante agora tinha um título, mas ainda precisava provar que o homem que se escondia entre os fardos tinha a fibra necessária para liderar no campo de batalha. Embora a aclamação em Mispá tivesse dado a Saul o título de rei, ele ainda não possuía a estrutura de um governo. Ele era um soberano sem corte, um comandante sem exército regular. É neste vácuo administrativo que a figura de Samuel cresce como o mentor necessário. Samuel não apenas ungiu Saul com óleo, mas começou a moldá-lo através de um sistema de diretrizes que a Bíblia chama de o Estatuto do Reino. O treinamento de Saul sob a mentoria de Samuel era, acima de tudo, espiritual. O mentor explicava ao gigante benjamita que o sistema de poder em Israel funcionava de forma diferente de todas as outras nações. O rei não era a fonte da lei, mas o seu primeiro executor. Saul aprendeu que sua força física e sua estatura não seriam suficientes para manter o trono. Ele precisaria de uma sensibilidade espiritual que ele nunca precisou ter enquanto cuidava das terras de seu pai. Samuel servia como o guia que tentava transferir a visão de uma nação unificada para um homem que ainda pensava com a mentalidade limitada de uma pequena tribo. No entanto, essa mentoria era carregada de uma tensão silenciosa. Saul via em Samuel a representação de um passado que ele respeitava, mas também de uma vigilância que o incomodava. O Estatuto do Reino servia tanto como um mapa para o sucesso, quanto como um alerta sobre as consequências da desobediência. Samuel estava entregando a Saul as chaves do poder, mas deixava claro que o combustível daquele trono era a obediência, não o carisma. O gigante era agora um aprendiz de soberano, sendo instruído sobre como organizar o povo, como lidar com o culto sagrado e como posicionar Israel diante das ameaças estrangeiras. Esse período de instrução foi o que preparou Saul para o choque cultural que estava por vir. Ele não era mais apenas o filho de Quis, mas o guardião de um pacto antigo. Samuel instilava nele a ideia de que o rei de Israel deveria ser o primeiro a se inclinar diante do Deus invisível. Enquanto Saul ouvia as diretrizes do mentor, o peso da responsabilidade começava a se assentar sobre seus ombros. O sistema de governo estava definido no papel e na profecia, mas a prática desse poder seria testada em breve. Saul estava sendo forçado a crescer internamente para preencher o vazio deixado por sua estatura externa, aprendendo que o verdadeiro código da realeza não estava na coroa, mas na submissão ao sistema que o havia escolhido. A relação entre o mentor e o herói
era o único fio que mantinha a estabilidade de Saul. Durante seus primeiros dias de reinado, enquanto o povo voltava para suas casas e os críticos ainda sussurravam nos cantos, Saul absorvia os fundamentos de um reino que ele nunca desejou possuir. Ele estava sendo equipado com o conhecimento necessário para deixar de ser o homem que se escondia e passar a ser o líder que confrontaria o destino de frente. O treinamento estava concluído. Agora, o sistema exigiria que o gigante benjamita provasse sua coroa através de algo que ele nunca havia feito antes: liderar homens para a morte ou para a glória. A aclamação em Mispa não foi apenas um evento político. Foi o ponto de ruptura entre o passado camponês de Saul e seu futuro como soberano. Ao ser retirado de trás das bagagens e colocado diante dos olhos de milhares, Saul cruzou um limiar do qual não havia retorno. Ele não poderia mais se camuflar na multidão ou se perder nas montanhas de Benjamim em busca de animais perdidos. A partir daquele momento, sua imagem, sua estatura e cada um de seus gestos pertenciam à nação. O vácuo que existia no centro de Israel havia sido preenchido por um homem que, embora hesitante, agora carregava o peso das expectativas de um povo inteiro. O primeiro grito de "Viva o Rei" ecoou como um trovão, validando o sistema de monarquia que Israel tanto desejara. Mas a travessia desse limiar foi marcada por um contraste doloroso. Embora o povo visse um guerreiro pronto para o combate, Saul ainda carregava a pele do homem que se escondia. A Bíblia relata que, logo após a cerimônia, Saul não partiu para construir um palácio ou organizar uma corte luxuosa. Ele retornou para sua casa, em Gibeá. O rei de Israel voltou para a fazenda. No entanto, ele não voltou sozinho. Um grupo de homens, cujos corações haviam sido tocados por Deus, o acompanhou, formando a primeira guarda de um soberano que ainda não sabia como comandar. Esse retorno para casa simbolizava o último suspiro de sua vida anterior. Saul estava em um estado de transição, um soberano em espera, vivendo a estranha realidade de ter sido coroado, mas ainda não ter sido testado. Ele estava no limiar da autoridade, mas o sistema de poder exigia algo que o óleo e o sorteio não podiam dar: a legitimação através da ação. O título estava lá, mas a liderança precisava ser forjada no calor de uma crise. O gigante benjamita estava agora sob o olhar constante de aliados e principalmente de inimigos que aguardavam qualquer sinal de fraqueza para desmantelar sua autoridade recém-adquirida. O ponto de não retorno foi selado pelo fim da sua invisibilidade. Saul não podia mais ser o filho de Quis que passava despercebido pelas estradas. Ele era agora o ponto focal de Israel. A travessia desse primeiro limiar foi, acima de tudo, psicológica. Ele teve que aceitar que sua vida de silêncio e privacidade havia acabado. O homem das bagagens estava morto e o soberano de Israel estava nascendo, ainda que de forma lenta e cercado por dúvidas. O destino o havia colocado no palco e o sistema agora aguardava o primeiro movimento de um rei que precisaria deixar de ser um seguidor para se tornar o mestre de seu próprio império. O relato bíblico nos mostra Saul em uma cena que sublinha seu vínculo com o mundo comum. Ele estava voltando do campo, seguindo seus bois, quando ouviu o clamor do povo. No entanto, naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. O homem tímido que se escondia entre as bagagens desapareceu para dar lugar ao guerreiro possuído por uma indignação divina. O texto afirma que o Espírito de Deus se apoderou de Saul com tamanha força que ele despedaçou uma junta de bois e enviou os pedaços por todo o território de Israel com uma mensagem definitiva: quem não seguisse Saul e Samuel teria o mesmo destino.
A passividade do camponês foi substituída pela fúria de um rei. Este foi o momento da transformação radical. Saul não era mais o jovem inseguro que buscava a aprovação do pai. Ele era agora o general que convocava uma nação inteira para a guerra através do medo e do dever. O sistema de tribos fragmentadas, que antes não conseguia se unir, respondeu ao chamado do gigante benjamita. 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá se reuniram em Bezeque sob o comando de Saul. Ele demonstrou, pela primeira vez, uma mente estratégica ao dividir o exército em 3 companhias e atacar o acampamento dos amonitas durante a vigília da manhã, pegando-os de surpresa e desmantelando o cerco com uma vitória esmagadora. A prova de fogo não serviu apenas para derrotar os inimigos externos, mas para silenciar os inimigos internos. Após a vitória, o povo, entusiasmado pela bravura de Saul, exigiu que aqueles homens que o haviam desprezado em Mispá fossem executados. No entanto, Saul demonstrou uma magnanimidade inesperada, declarando que naquele dia ninguém morreria em Israel, pois o Senhor havia operado uma salvação. A transformação de Saul estava completa. Ele havia provado ser um guerreiro feroz no campo de batalha e um líder diplomático na política. O gigante, que um dia tremeu diante da ideia de um trono, agora cavalgava à frente de um exército vitorioso, tendo conquistado a lealdade de seus aliados e o respeito, ainda que forçado, de seus opositores. Israel finalmente tinha um soberano testado pelo ferro e batizado pelo fogo. A vitória sobre os amonitas foi o selo que faltava para a autoridade de Saul, homem que antes era visto com desconfiança e que se escondia entre os fardos de bagagens. Agora retornava com as mãos marcadas pela batalha e o respeito de uma nação inteira. Samuel, percebendo que o sistema de poder havia finalmente se consolidado, convocou todo o povo para Gilgal, um lugar de profunda memória histórica para Israel. O objetivo era claro: não apenas celebrar uma vitória militar, mas renovar o reino. Ali, entre sacrifícios de paz e uma alegria que contagiava as 12 tribos, Saul foi oficialmente consagrado. O camponês benjamita havia concluído sua jornada de transformação. O gigante que temia a coroa agora sentava-se nela, com a legitimidade que só o campo de batalha pode conferir. O desfecho desse primeiro capítulo da monarquia nos mostra um Saul que triunfou sobre sua própria timidez. Ele provou que o sistema de escolha divina, embora bizarro aos olhos humanos, tinha um propósito maior. Israel não tinha apenas um rei pela aparência, mas um soberano que naquele momento era capaz de unificar um povo dividido. A história de Saul começa com jumentas perdidas e termina com uma nação encontrada. Ele deixou para trás as sombras de Gibeá e o esconderijo de Mispá para assumir o centro do palco da história bíblica. O soberano de Israel estava, enfim, estabelecido no trono. Mas a história dos reis é repleta de nuances e perigos. O mesmo homem que começou com tanta humildade e temor enfrentaria desafios que testariam não apenas sua força física, mas a integridade de seu coração diante do sistema que o colocou ali. Saul conquistou o trono. Mas será que ele seria capaz de manter-lo sem se perder no labirinto do poder? Se você chegou até aqui, você presenciou o nascimento da monarquia mais famosa da antiguidade. O canal Soberanos da Bíblia foi criado para trazer essa profundidade histórica e psicológica que pouca gente conta. Queremos saber a sua opinião. Você acha que a timidez inicial de Saul era um sinal de uma humildade genuína? Ou já era o indício de uma mente instável
que não suportaria a pressão do trono. Deixe o seu comentário aqui embaixo, Pois o debate sobre o primeiro rei de Israel continua com você. Se você gosta de mergulhar nos detalhes ocultos, na arqueologia e nos bastidores dos grandes líderes bíblicos, não pode ficar de fora da nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal Soberanos da Bíblia e ative o sino das notificações. No próximo vídeo, vamos desvendar o sistema de paranoia que começou a corroer o reinado de Saul e o momento exato em que o gigante começou a cair. Não perca o próximo capítulo dessa saga épica. Clique no botão de se inscrever e nos vemos no próximo Soberano.